Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre um livro que eu amo de paixão. Um livro escrito por uma pessoa que toda vez que eu comento dela eu digo que é minha parente, porque a gente tem o mesmo sobrenome. Mas não é só isso não, é o orgulho de ter uma pessoa dessa na literatura brasileira. Hoje a gente vai falar sobre FEBEAPÁ, de Stanislau Ponte Preta. Aqui, nessa minha versão, os três volumes do Festival de Besteira que Assola o País foram reunidos pela editora Agir. Então a gente vai comentar sobre esse livro hoje. Se você quiser saber mais sobre Stanislau, mais sobre o livro, puxa teu banco e bora papear. Esse livro foi concebido pelo Sérgio Porto, que é, vamos dizer assim, o RG oficial dessa dupla, Stanislau Ponte Preta. Uns dizem que é seu alter ego, outros dizem que é um pseudônimo, outros dizem que é um heterônimo, mas enfim. O FEBEAPÁ foi pensado pelo Sérgio Porto e ele, na verdade, é um conjunto de crônicas e notas simuladas de jornal que foram endereçadas exclusivamente para crítica ao regime militar de 1964. O próprio Sérgio começa a escrever os textos a partir de 65 e leva a publicação, depois reunida em livro, até 1967. O Sérgio e o Stanislau, de quebra, não conseguiram ver os efeitos do ato institucional número 5 de que nós falamos no nosso último vídeo. Eu vou deixar o link aqui no card e o link desse vídeo aqui na descrição. O Sérgio morreu dia 30 de setembro de 68, ele tinha 45 anos e morreu de infarto. Era um cara que trabalhava demais, um cara que vivia a vida ao máximo, assim. O coração de uma pessoa tão bacana dessa não aguentou. E aí ele, talvez por sorte, destino, não sei, ele não foi perseguido pelo regime da forma como outras pessoas e outras publicações foram. A censura prévia do AI-5 não pegou ele em vida, Mas o que ele deixa registrado aqui, dos cocorocas, dos depufedes, falando sobre a Redentora, é extremamente engraçado. E é o tipo de texto que vale a pena para você conhecer também como era o tipo de discurso que era feito naquela época. A gente hoje, 2018, está vivendo momentos assim em que as pessoas acham que sabem alguma coisa, elas aparecem na internet e saem falando tudo que vem na telha, sabe? Tudo que aparece na cabeça e sempre tem uma meia dúzia de 15 mil, 1 milhão que aplaude. Então você imagina, isso hoje em épocas de internet, você imagina como era na década de 60. As pessoas vinham aos jornais, iam à televisão, falavam o que quiseram e também tinha uma meia dúzia de 15 mil, 1 milhão aplaudindo de forma totalmente cega. Então isso é muito engraçado você descobrir pela crítica, por textos, crônicas críticas, o que se pensava dessa gente nessa época. Esse livro, então, como eu te falei, ele é da editora Agir. Ele reuniu os 3 volumes do FEBEAPÁ, que foram publicados em datas diferentes, como eu te falei, 65, 66 e 67. Ele tem o prefácio do Milor Fernandes, que era o amigo muito próximo do Sérgio. As ilustrações, tanto de capa quanto internas, são do Jaguar. E aqui no finalzinho, a gente tem um pós-fácil, escrito pela Berenice Cavalcante, algumas histórias e muitas versões, que vai falar justamente desse contexto histórico, da onde que surgiu o interesse do Sérgio de escrever sobre a ditadura. O que o levou a dedicar as suas letras, dedicar as suas mumunhas, como ele usa aqui em diversos textos, dedicar as suas mumunhas para atacar mesmo, sabe? Porque assim, gente, tem coisa aqui, eu vou ler rapidinho para você, FEBEAPÁ 1, e são maravilhosos, assim. Isso aqui é o iniciozinho do FEBEAPÁ 1, que vai inaugurar a série, tá? Festival de Besteira.
É difícil ao historiador precisar o dia em que o Festival de Besteira começou a assolar o país. Pouco depois da Redentora, cocorocas de diversas classes sociais e algumas autoridades, que geralmente se dizem autoridades, sentindo a oportunidade de aparecer, já que a Redentora, entre outras coisas, incentivou a política do dedurismo, corruptela de dedurismo, isto é, a arte de apontar o dedo a um colega, a um vizinho, ao próximo, enfim, como corrupto ou subversivo, alguns apontavam 2 dedos duros para ambas as coisas. Iniciaram essa feia prática, advindo daí cada besteira que eu vou te contar. O texto vai depois explicando uma série de situações que vieram acontecendo desde quando os militares assumiram o poder em 64 e assim como as autoridades e gente que quis surfar na mesma onda só falava besteira, só decretava coisa inútil. Vamos dizer assim, ó, o Sérgio, o Stanislau, poderia ser considerado precursor dessa gente toda aí que está hoje na internet. Ele é o vovô dessa gente toda aí hoje que está na internet, que faz crítica, né, à situação, ao governo, de forma humorística. Apareceram outros antes dele, com certeza, mas como ele, não. Isso eu te garanto. Ele era um cara muito ferrenho. Um crítico muito ferrenho. E justamente muitíssimo irônico. Só o fato de escrever Redentor entre aspas, gente. Deixa eu fazer uma nota de rodapé. Os militares, quando assumiram o poder, eles declararam assim que o movimento de 64, que para eles é um movimento. A gente não vai comentar isso daqui porque a gente já falou disso e vai falar ainda em outros vídeos. Eles declaravam que era um momento de libertação assim da nação, sabe, contra a ameaça comunista, que nós já falamos que não existiu, mas enfim. E eles afirmavam mesmo que o dia 31 de março de 64 foi o dia que o Brasil se viu livre desse tipo de pensamento. Por isso a chamavam de redentora. O fato de colocar a palavra redentora entre aspas, isso já dá tanto significado, já demonstra tanta ironia. Redentora em quê? Se nada mudou, se as coisas continuam as mesmas. Nossa, o Stanislau vai descer além aqui neles. Como eu te falei, assim, esse livro da Editora G eu comprei em 2007. Me lembro quando, inclusive, onde foi que eu comprei. Vocês verem como esse livro já li, sei lá, umas 10 vezes. Ele, então, tá juntando FEBEAPA 1, 2 e 3. O 1 e o 2 vão tratar diretamente do Festival de Besteira que assola o país, dividido em 2 partes. As primeiras partes sempre são essas notinhas da Preta Press, que vão... como se fossem notas de jornal mesmo, a agência de notícias vai contar o que os cocorocas, os depufedes estão fazendo, prefeitos e governadores. E a parte 2 é uma coletânea de crônicas, todas elas ali contextualizadas com aquele período, mas sem uma ligação direta ao tema da primeira parte do livro, que é a ditadura. A parte 3 é a parte onde ele vai falar da experiência dele com a televisão. O Sérgio trabalhou, inclusive, na Globo, assim, logo assim que a Globo estreou, né, em 1965, ele foi um dos primeiros redatores de humorístico para a TV Globo. Ele trabalhou na Tupi, na Excelsior, enfim. O FEBEAPA 3, então, vai ser a máquina de fazer doido, porque era assim que ele falava, né, da televisão, e ele falava da televisão desse jeito porque ele trabalhava às vezes 12, 15 horas por dia diante da máquina de escrever, digitando, sabe, os roteiros para os programas, e era uma loucura, assim, tudo era feito de maneira muito, muito braçal, né? O que esse livro traz, assim, por que esse livro é tão importante para a literatura do Brasil? Inclusive, ele consta, né, nas listas dos livros mais importantes da nossa literatura. Primeiro porque, apesar de ser crônica, né, o tipo de texto que o Sérgio escreve, tem um refinamento. Você não vai aqui encontrar uma linguagem, ainda que informal, uma linguagem muito solta, muito despreocupada com, pelo menos, uma capa de formalidade, sabe? Sérgio... O próprio Milor também explica isso. O Sérgio tinha um cuidado
inclusive com a limpeza das folhas datilografadas, assim, os roteiros, os textos que ele entregava para os seus editores, seus diretores. Ele tinha todo um cuidado. Então, o tipo de texto aqui é um texto leve, é um texto que te faz rir, extremamente irônico, sarcástico, um tipo de coisa que eu amo. Eu amo ironia, amo sarcasmo, ainda mais na literatura. Mas é um texto que tem o cuidado, tem um certo refinamento. Você também vai encontrar aqui passagens das crônicas que, por estarem retratando uma época exclusiva da nossa história, elas vão ser, às vezes, melhores testemunhos do que de fato aconteceu, do que muitas vezes um livro de história mesmo, um texto mais técnico possa explicar, sabe? Assim, o Sérgio, ele e Stanislau eram, de fato, irmãos gêmeos, né? Hoje a gente pode dizer que Stanislau era quase como uma entidade à parte do corpo de Sérgio Porto. Stanislau tinha uma família. Ele tinha a tia Zulmira, uma anciã que vivia num sítio na boca do mato, ermitã, separada mas prenhe de conhecimento. Ele tinha o primo Altamirando, que era um verdadeiro devasso, safado, sem vergonha, vivia dando em cima das mulheres. Tinha o Rosamundo, que era um cara extremamente distraído. E o parente Bonifácio Ponte Preta, o patriota. Ele encarnaria essa crítica, né, de homem de princípios rígidos e amante do país. Essa família resultou em alguns livros, inclusive, né? O próprio Stanislau escreve Tia Zulmira e eu, Primo Altamirando e elas, Rosamundo e os outros. E assim, é muito, muito engraçado. Ele leva essa família Ponte Preta, você quase acredita que a família Ponte Preta existe de verdade. Que cada um tem essa personalidade. O Sérgio foi demais. Eu queria, para terminar, te falar uma frase de uma das crônicas aqui, da parte 2, se eu não estou enganada, da parte 2 do FEBEAPA 2, em que o personagem, o narrador, fala o seguinte, falando a respeito da Redentora, né? Dizia que o personagem daquela crônica queria surfar na onda dos generais e, num primeiro momento, ele até conseguiu uma certa fama, mas depois a vida cobrou o preço. E ele começou a gastar demais e ele foi perdendo dinheiro. Aí o narrador fala uma frase que eu tive que destacar, achei essa frase genial. Aquilo não era revolução para quem vive de ordenado. E isso é tão extremamente atual. Em 2018, isso foi escrito em 66, 67. Isso é tão extremamente atual. Você percebe pessoas propondo coisas, mudanças profundas, para serem feitas em apenas 4, quiçá 8 anos, depois de tantas décadas de estrago. Não é revolução para quem vive de ordenado. Então, eu deixo essa frase aqui para você, esperando que você possa dar uma chance, se você não conhece. Se você conhece, meu querido, abraça Sérgio, abraça Stanislau e vambora. Se você ainda não conheceu Stanislau Ponte Preta, te recomendo que talvez comece mesmo pelo FEBEAPA. É engraçado assim, o Sérgio tem alguns livros escritos com o nome dele, mas Stanislau é sua obra mais longeva. E não existe um livro para começar, porque todos eles são maravilhosos. Você não precisa assim, vou começar pelo livro X, porque aí eu vou me acostumar com o jeito dele. Cara, ele é como se fosse teu amigo, sentado na porta lá do botequim, tomando sua cerveja, te contando piada. Você precisa de mais alguma coisa? Você pode começar pelo FEBEAPA, você pode começar pelo Garoto Linha Dura, você pode começar pelo que você quiser. Todos os livros do Sérgio Stanislau são maravilhosos. Eu vou ficando por aqui, te agradecendo pela companhia, pedindo o seu like, pedindo a sua assinatura nesse canal. A gente se vê na próxima sexta. Um beijo e até lá.